Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Hoje, dia 26 de janeiro de 2021. Um forte abraço, muito obrigado para você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso Morning Call. O que esperar do mercado? Vamos falar aí sobre fechamento de mercado ontem e o que esperar, quais as principais notícias de hoje. Lembrando, eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira. Todos os dias às 7h30 nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre as principais notícias do dia. Ontem, como eu já havia dito para vocês, não tivemos pregão na B3, pois era feriado do aniversário da cidade de São Paulo e com isso, automaticamente, a Bolsa Brasileira, que é sediada lá, a B3, não teve funcionamento. Isso deve mudar a partir de 2022, já foi aprovado pela B3 e os feriados municipais de São Paulo não irão afetar o funcionamento da Bolsa. Mesmo assim, mesmo com Bolsa fechada, foi um dia que nós sofremos bastante, principalmente por conta dos ADRs. A gente pode até explicar mais certinho o que é um ADR, que são recibos de ações não americanas negociadas lá nos Estados Unidos. Então, o ADR, que é uma negociação das ações da Eletrobras lá nos Estados Unidos, caiu aí mais de 10% e afetou bastante aí o mercado como um todo. Não temos tantas notícias então, mas ontem nós tivemos aí oscilação bem grande, de um lado S&P e Nasdaq renovando máximas históricas e despencando aí as ações da Europa. Vamos falar então um pouquinho sobre o fechamento. Nós já tínhamos aí fechamento do Ibovespa, ele não teve oscilação por conta disso, o dólar da mesma forma, e a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia norte-americana, que renovou máxima ontem, teve aí alta de 0,69, fechando em 13.635 pontos. S&P, que também renovou máxima, fechando em 3.855, com uma alta de 0,36%. E já Dow Jones teve uma leve queda, na verdade, aí mantendo basicamente a mesma tocada, fechando a 30.960 pontos, uma queda de 0,12%. Na Europa aí tivemos um euro aí com alta novamente, 1,09%, fechando a 6,67, e como eu falei anteriormente, aí as bolsas acabaram despencando. A Alemanha aí queda de 1,66, fechando a 13.643 pontos. França com queda de 1,57% a 5.472 pontos. E Reino Unido queda de 0,84 a 6.638 pontos. Lembrando que essa oscilação negativa na Alemanha vem muito aí por conta dos aumento de casos de coronavírus, aumento das questões das medidas restritivas, que tem gerado bastante polêmica ali na região da Europa. A Ásia, por outro lado, ontem teve alta na China e no Japão. A China com alta de 0,48, fechando a 15.710, e o Japão a 28.822, uma alta de 0,67%. Já hoje o mercado asiático começa bem mais enfraquecido aí, com ambas tendo forte queda. Já na Europa, felizmente aí uma previsibilidade de alta no cenário atual, falando agora 7h34 da manhã, né? Olhando para o cenário de cripto, ontem o Bitcoin fechou com alta de 2,21% e o Ethereum com queda de 0,74%. Já olhando aí para o petróleo futuro, o Brent fechou a 55,77 dólares o barril e o WTI a 52,90. Estamos tendo aí uma alta aproximadamente aí, fechando em 56 e 53 respectivamente nesse início de pregão. E vamos analisar aí, porque deve ficar muito próximo disso, ficando numa estabilidade o petróleo futuro, que está em sua máxima aí desde o início da pandemia, retornando para sua normalidade. O fechamento, não temos informações diferentes, ainda é o fechamento do dia 22, visto que ontem não tivemos pregão. Então, caso você não nos acompanhou ontem, pode dar uma olhadinha rapidinha na tela. As principais altas foram BRF, Magalu, Sabesp, Companhia Siderúrgica Nacional e WEG.
E as principais baixas lá da sexta-feira, dia 22 de janeiro, tivemos IRB novamente, CVC Brasil, Cyrela, Braskem e Lojas Renner, com as suas principais quedas lá no dia 22, sexta-feira. Olhando então para a nossa agenda econômica, importantíssimo, hoje nós temos ata da reunião do Copom. Qual será o viés? Lembrando que o Copom tirou aí o Forward Guidance, né, que era aquela manutenção da taxa Selic, que iria manter por mais tempo. E agora, na ata da reunião do Copom, que deve ser divulgada hoje, teremos aí qual o viés para as próximas reuniões, viés de alta, viés de baixa, então importantíssimo essa ata da reunião. Hoje também é divulgado o índice de confiança do consumidor brasileiro no mês de janeiro e o IPC, índice de preços ao consumidor, da primeira quinzena de janeiro também. Importante nós analisarmos, e vamos falar rapidinho, porque ontem, no dia 25, segunda-feira, nós tivemos aí relatório Focus, né, que pega aí todos os principais especialistas, economistas do Brasil e a sua projeção para o ano, e tivemos algumas mudanças, novamente um aumento aí na expectativa em relação à taxa Selic, que antes era 3,13, depois passou a 3,25 e agora aumentou essa perspectiva para 3,5%, ou seja, o governo tendo que pagar mais para captar recurso. A manutenção aí do dólar para o final do ano aí na casa de R$5, e o importante aí é um aumento, um crescimento no PIB de 3,45 para 3,49. Essa é a expectativa aí pela terceira semana consecutiva, uma perspectiva de aumento, de melhora no PIB brasileiro. O IPCA, que é a nossa inflação, também pela terceira semana seguida, analisado como uma alta, chegando aí no final do ano a 3,5%. Então é importante olharmos para esse relatório Focus de ontem. Ontem eu já alertava para isso, com todas essas mudanças acontecendo no Brasil, todo esse cenário de política principalmente, nós acabamos tendo um viés bem diferente ontem aí do que nas últimas semanas. E vale a pena acompanhar, porque na próxima segunda também podem haver mudanças. Olhando aí para a agenda internacional, hoje nós temos divulgação da taxa de desemprego no Reino Unido, já foi divulgado na verdade, foi um pouco menor o desemprego do que se esperava algo em torno de 5%, ficou em 4,9%, então ficou um pouco abaixo aí daquilo que se esperava. Hoje também temos índices de preços e manufaturas lá nos Estados Unidos, referente a janeiro, e os lucros industriais da China, né? Lembrando que a China aí veio muito forte aí no ano passado, 2020, a China foi um dos poucos países, olhando aí para o mundo inteiro, para a crise do coronavírus, um dos poucos países que ainda teve a sua indústria em cenário positivo. Vamos falar de política, que sempre é um assunto importante para o Brasil, e aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, enviou um pedido de inquérito, e o Lewandowski, que é o ministro do STF, autorizou a abertura de inquérito contra Pazuello. Quem é o Pazuello? É o ministro da Saúde. Lembrando aquilo que a gente já fala há algum tempo aqui no nosso Morning Call, o ministro da Saúde foi cobrado por vários outros ministros, aonde os ministros se reuniram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo a queda do Pazuello. Em outros momentos, o Pazuello já foi chamado, principalmente aí pelos opositores ao governo de Jair Bolsonaro, de incompetente, nessas palavras. E agora, o procurador, o Aras, fugiu o primeiro nome dele, que é o procurador da PGR, enviou o pedido de inquérito, e o Lewandowski vai inclusive chamá-lo essa semana para depor, para analisar aí se houve realmente falhas no combate à pandemia. Falando aí também sobre eleições na Câmara e no Senado, foi definido no Senado, dia 1º de fevereiro, às 14 horas, teremos então a eleição do Senado, e no mesmo dia a eleição da Câmara. E aí, Arthur Lira, que é o candidato do governo, do PP, que é o candidato apoiado aí por Jair Bolsonaro, ganhou alguns dissidentes de partidos aliados de Baleia Rossi e figura como provável
Lembrando, muita água passa embaixo dessa ponte ainda. Provável próximo presidente da Câmara de Deputados. E com isso, eles disputam voto a voto. Falando ainda em briga política, né? Infelizmente, até a vacina está sendo motivo de briga, né? Dória e Jair Bolsonaro, quem é o pai da criança, né? Se você leu um pouquinho, se você acompanhou o noticiário, o Brasil estava com dificuldades de trazer os insumos da China para a produção da Coronavac aqui no país. Muito por conta aí de algumas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, falando mal da China nos últimos tempos, e também alguns diplomatas brasileiros. Com isso agora foi liberado. Bolsonaro disse que foi ele quem conseguiu negociar com a China para a vinda dos insumos, e Dória disse que Bolsonaro não tem nada a ver, que se fosse por Bolsonaro nada teria acontecido. Então, quem é o pai da criança? Essa briga política continua, cada um tentando levar vantagem nesse sentido, e vamos acompanhar o que acontece nos próximos capítulos, porque parece que realmente o governador de São Paulo está planejando aí uma possível ida para as eleições de 2022 para a presidência da República, e Bolsonaro, obviamente, querendo manter o seu espaço. Falando em economia agora, conflitos em relação à venda de ações feitas pelo BNDES. Só para inteirar um pouquinho, o BNDES fez algumas vendas de ações de companhias no ano de 2020, deve continuar fazendo em 2021, e foi acusado em alguns casos de ter vendido em momentos de crise. Por outro lado, os diretores do BNDES disseram que as ações foram vendidas em sua máxima histórica. Então isso também vai movimentar um pouquinho aí o mercado brasileiro nessa semana, por essa questão, assim, vendeu na máxima, mas podia ter esperado um pouquinho mais. Então esse conflito aí está acontecendo nesse momento dentro do BNDES. Uma preocupação muito grande aí, principalmente aí de gestores mais veteranos, gestores aí de fundos, em relação às empresas de tecnologia, visto que aumentou muito a quantidade de investidores, pessoa física, na bolsa. Lembrando aí que nós tivemos, pegando aí 2019 até agora, mais do que triplicou a quantidade de novos CPFs na bolsa de valores, e se preocupam aí então com uma possível bolha nas empresas de tecnologia. Vale a pena acompanhar, visto que, se nós olharmos aí, as empresas de tecnologia tiveram uma valorização gigantesca ultimamente. A Europa está cobrando explicações lá da AstraZeneca. Se você lembrar, ontem a gente falou que a AstraZeneca provavelmente iria atrasar a entrega de vacinas para a União Europeia. Por mais que não tenha sido aprovado ainda pela União Europeia, existe, vamos dizer assim, um contrato, e a União Europeia está cobrando explicações para que mantenha o cronograma, e inclusive falando em proibir que a AstraZeneca exporte, que mande vacina para outros países, se ela não tiver cumprido aí o seu contrato de quantidade de entrega lá para a União Europeia. Mais uma questão relacionada à vacina. A Moderna farmacêutica anunciou novos testes da sua vacina. Esses novos testes aí apresentam uma questão positiva em combate à nova cepa. Lembrando aí que temos 3 novas cepas, né? Uma encontrada no Reino Unido, uma encontrada na Holanda e uma encontrada na África do Sul. Essa da África do Sul era a que parecia ser mais resistente e não haviam muitos estudos. A Moderna farmacêutica anunciou testes da sua vacina em relação a essa cepa do vírus, e ela tem eficácia também. Falando em arrecadação, que nós tivemos essa notícia, esse índice divulgado essa semana, a arrecadação do governo federal caiu quase 7% em 2020, obviamente muito aí impulsionado pela pandemia do coronavírus. Como as pessoas consumiram menos, automaticamente se gerou menos impostos e a arrecadação do governo caiu consideravelmente. Iniciativa privada oferece novamente auxílio para o governo federal e pressiona aí por conta da vacina. As empresas, obviamente, querem que tudo volte à sua normalidade o quanto antes. Já haviam se proposto aí a ajudar, inclusive na aquisição de vacinas, e até mesmo
elas poderem comprar a vacina para vacinar seus funcionários. Isso, a princípio, foi rechaçado pelo Ministério da Saúde e pelo presidente Jair Bolsonaro, mas as empresas voltam nesse momento aí a pressionar e dizem que estão dispostas a auxiliar para que o Brasil retome o caminho de crescimento o quanto antes. Falando agora em mercado corporativo, a gente já anunciou ontem que o presidente da Eletrobras tinha pedido as contas, vamos dizer assim, né, renunciou ao cargo, e ontem, durante o dia, foi anunciado que ele deve assumir, então, a partir de março, né, a meados de março, que é até quando ele cumpre aí, entre aspas, o seu aviso prévio, vamos dizer assim, lá na Eletrobras, ele deve assumir a BR Distribuidora. Isso vai facilitar muito na questão da Petrobras, que quer vender a sua participação na BR Distribuidora, e da mesma forma o presidente da Eletrobras disse que um dos motivos de ele sair ontem, a questão era que eram motivos pessoais, mas em entrevista ele disse que muito é por conta das falas e de não andamento aí da privatização da Eletrobras, que estava planejada para o primeiro semestre de 2021. Voltando aí a falar de Eletrobras, já falei lá no início, as ADRs, né, que são recibos de ações não negociadas na bolsa, de empresas não listadas na bolsa americana, elas caíram ontem mais de 10%, o que fez com que o índice de ADRs do Brasil também caísse forte, quase 10% ontem no pregão lá das bolsas norte-americanas, e hoje podemos ter forte queda novamente nas ações da Eletrobras, lembrando que ações da Eletrobras já vem caindo aí, derretendo, melhor dizendo, nos últimos dias, nas últimas semanas. A Nubank, o roxinho, né? Muita gente aí tem o cartão da Nubank. A Nubank aí recentemente fez uma captação muito grande aí de recursos, e muita gente já falava em IPO da Nubank. Muita gente esperançosa pensando em investir na Nubank, que veio aí com novos produtos, seguro de vida, e planejando aí ser um grande player do mercado. O CEO da Nubank disse: calma, que nós não temos pressa para o IPO, temos que organizar algumas coisas dentro de casa e vamos fazer tudo diferente, porque a ideia da Nubank é prestar um serviço diferenciado, nas palavras do CEO da Nubank. E hoje, como já anunciado ontem, inicia a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020 das empresas listadas na Bolsa. Nesse mês de janeiro, praticamente nós não temos muita coisa relevante, mas hoje, após as 18 horas, nós temos divulgação do resultado do quarto trimestre da Cielo, o que pode movimentar bastante o mercado amanhã. Porque a Cielo, lembrando, né, a Cielo aí, boa parte dela é do Bradesco, uma outra parte do Banco do Brasil, isso soma aí mais de 60% das ações da Cielo. O Banco do Brasil fala em vender a Cielo, tem encontrado aí grandes problemas, grandes dificuldades em relação aos seus concorrentes, o principal deles a Stone. E com a divulgação aí do quarto trimestre, todas essas notícias aí de possível venda, podemos ter uma valorização ou desvalorização das ações da Cielo entre hoje e amanhã. Então vale a pena ficar de olho também nessa notícia, e obviamente no mês de fevereiro teremos muitas outras notícias em relação à divulgação de resultados do quarto trimestre. Na Europa e principalmente nos Estados Unidos também estão no momento de divulgação de resultado de grandes empresas no quarto trimestre do ano passado. Por isso a Europa tenta se recuperar de ontem. A princípio abre em forte alta nesse início de pregão. Já nos Estados Unidos uma relação entre zero e algo negativo, entre 0,1 e 0,2%. Essa é a realidade do mercado hoje. Provavelmente nós teremos mais uma vez o Brasil tendo muita oscilação por conta dessa quantidade aí de notícias acontecendo, por conta do meio político. Infelizmente, aí retornando à pauta, teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro agora pela manhã deu uma entrevista dizendo que ele sabe que muitas pessoas estão passando necessidade, mas é muito, muito improvável que consiga se manter o auxílio emergencial, porque o Brasil não tem mais dinheiro, a dívida está no limite. Então essas notícias aí devem impactar também o cenário brasileiro, além obviamente de toda a repercussão de ontem, que nós não tivemos pregão na Bolsa de Valores.
aguardamos. Amanhã nós falamos sobre o fechamento de hoje. Vamos ver o que acontece no nosso dia a dia. Obrigado novamente por você que nos acompanha e até amanhã.